Vamos lá? É isso aí, guerreiro. A prova tá chegando, hein? E eu vou com você. Você sabe disso, né? Aí, você que já conhece o procedimento, você entra aí e vai jogando duro. Senta o dedo nessa tela aí. É isso aí. Bomba de coraçõezinhos, porque o jogo vai ser duro, né? É isso aí. Aí, ó, Taquara na área. Estudei lá no Brigadeiro Short, né? Você sabe disso, né? Aí, grande Brigadeiro. Vamos lá, o pessoal de Mato Grosso do Sul. Vamos estudar, hein? Aulão adelante, o jogo vai ser duro, hein? Porto Velho, Minas Gerais. Na área aí, meu parceiro, arroba Delta Luiz Marcelo, amigo do Zuc. Tem que seguir, né? Os melhores. Arroba Delta Luiz Marcelo, né? É, jogador demais. Pesado. Rapaz, ele tá fazendo um estudo forte do direito constitucional. Na área também agora, veja, direto da África, o delegado do direito comparado, meu amigo, arroba Carlos Rangel, né? Arroba Carlos Rangel, tá lá na África passeando, né? Joga muito duro, hein? Roxin, é isso aí. Rapaz, só tem delegado top aí, rapaz. Tem um trabalho de coach bacana também, hein? Arroba Carlos Rangel, hein? Quer passar pra delegado? Cola neles, hein? Galera toda na área aí, né? Manda um alô. Pra onde? Setembro, todo mundo aqui. É isso aí. Boa tarde, Mariana. Amapá, né? Brasília jogando duro. Guerreiro, você já convidou seus amigos aí? Vamos bater então? Sou guarda em Recife. Ah, tá. Vamos bater então? Vamos lá? Agora, senta o dedo aí. É isso aí, né? Galera sentando o dedo. Vamos lá então? Vamos lá. Bacana, né? Vocês gostam da musiquinha, né? Veja, estou jogando muito duro, né? Fechando meus estudos para o aulão adelante, delegado de Mato Grosso do Sul. Nós iremos lá para arrebentar, tá certo? O que eu tenho que dizer para você é o seguinte, o que eu autorizei aí, vocês também me pedem tanto, que eu não faço por vocês, né? Então autorizei prorrogar ainda o primeiro lote, tá? Até segunda-feira, porque aí depois não tem como, beleza? Autorizei, então, prorrogado, tá? O primeiro lote prorrogado até segunda-feira, né? Até 0 hora de segunda-feira. Então você que tá final de semana em casa, corre lá no site, no www.adelante.net.br www.adelante.net.br. O aulão vai ser show de bola. Eu acabei de fechar minhas questões da parte especial, só peguei as melhores. Não tem como o examinador correr, beleza? Fiz um estudo muito forte. Eu vou fechar essa prova. Esse é meu compromisso. Beleza? Estou indo muito forte para esse aulão. Nessa semana agora já fiz minhas questões de legislação extravagante também. Quem me acompanha sabe que eu jogo duro, né? A gente não vai lá para ficar brincando, vamos lá para jogar muito duro. Ó, Ailton Zuc, professora Flávia, a professora Flávia Rita, né? Direito português, é isso? Professor Monteiro na parte... no direito penal, parte geral. Então a equipe está muito forte, né? Professor Gonzaga aí também. Temos aí um professor que vai trabalhar em relação institucional lá. O jogo vai ser duro, beleza? Agora, é claro, né? Só para os fortes, né? A gente também não quer multidão, nós queremos quem está focado, porque o jogo vai ser duro demais. Então corre lá, né? Quem é que já fez a inscrição aí no aulão adelante, delegado do Mato Grosso do Sul, né? Vem me acompanhando esse tempo todo, vai fechar comigo nesse aulão lá, tá certo? Pra gente, né, fechar com chave de ouro e partir para dentro dessa banca. Essa banca vai cair.
Os adelantes vão atropelar. Olha só o que eu estou falando. Eu preparei minha sequência de questões aqui, tá muito forte. Eu olhei assim e falei, ó, só tá o veneno. Entenderam? Fora essas aulas que eu estou dando por fora, né? Essas aulas aqui do Periscope, mais o aulão. Não tem como. A gente vai fechar com tudo. Beleza? Já apareceu o colega aí, ó, fechado com a gente. Veja, diversos alunos, né, já realizaram a inscrição lá. Olha lá, ó. Olha lá, jogando tudo duro, olha lá. Não tem como, né? Então vem cá, ó, eu vou te chamar no PC e vou dizer, veja que a previsão lá da Lei 9.503, não é isso? Lá no edital, crimes de trânsito. Concorda comigo? Lá no edital de Mato Grosso do Sul, crimes de trânsito, 9.503, vai cair. Eles adoram, vai cair. E eu vou pegar as questões. Eu vou pegar, tá? E outra coisa, eu andei observando lá no... que eu estudo, né? Eu estudo edital. Eu já falei, não vou para brincar. Eu estudo edital e verifiquei lá, ponto 4.4, ponto 4.4, jurisprudências de tribunais. Tá lá. Eles vão pedir. Beleza? Não vai nessa, professor, vai ser só letra da lei. Eu acho que não. Eu acho que eles vão bater, né, doutrina e vão bater jurisprudência também. Então você não pode, né, veja, ser surpreendido lá por essa banca lá de Mato Grosso do Sul. Beleza? Claro, eles não têm tradições em concurso policial, tá certo? E aí eu fiz uma mescla, né? Questões do SESP, questões da IBAD, FUNCAB, ou seja, eles vão tentar copiar uma dessas bancas aí. Eu vou pegar. Beleza? Eu vou pegar. Vou pegar que eu preparei um material muito top. Beleza? Senta o dedo nessa tela aí que eu já quero jogar duro. Jurisprudência que pode cair lá, né? Então já peguei aqui informativo recente agora do STJ. Na verdade, o STJ apenas reafirmou uma posição que já tinha adotado anteriormente. E eu vou passar para você. Chamo no PC e digo, veja que eu tenho a previsão do homicídio culposo, né, lá no artigo 121, né? Do homicídio culposo, lá no artigo 121. Eu te chamo no PC e digo, veja que num conceito tripartido, né? Crime é fato típico, antijurídico, culpável. Num conceito tripartido. Num conceito bipartido, crime é fato típico, antijurídico, sendo a culpabilidade pressuposto da pena. E num conceito quadripartido, joga duro, tem um quadripartido também. Crime é fato típico, antijurídico, culpável, punível. Joga duro. Isso quer dizer se um crime está prescrito, perde a sua roupagem de conduta criminosa no conceito quadripartido. Joga duro? Vem pra cá então. Bem, veja que uma vez, né? Uma vez aí exaurida a culpabilidade, ou seja, já, né, passando da fase da culpabilidade, aí tem que se verificar se aquele agente, se há necessidade da aplicabilidade da pena. Em muitos dos casos, o fato, no conceito tripartido, o fato é típico, antijurídico, culpável, mas veja, não há necessidade da aplicação da pena. Né? É por isso que alguns doutrinadores enxergam no instituto que eu vou mencionar aqui, denominam inclusive de bagatela imprópria, né? Você tem até uma certa restrição, olha, mas por que, né, a bagatela imprópria? Enfim, bagatela imprópria é relacionada aí à desnecessidade da aplicação da pena. Veja que eu tenho o Instituto do Perdão Judicial previsto lá no artigo 121, parágrafo 5º, e o 121, parágrafo 5º, descreve o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. O agente, ele tem, né, veja, cometeu fato típico, antijurídico, no conceito tripartido, veja, ele tem culpabilidade, mas o juiz, ele deixa de aplicar a pena porque ele entende que é desnecessário. Veja que o 121 para o 5º, ele menciona, nas hipóteses de homicídio culposo, restrito ao homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Veja que se o Tício, por exemplo, ele mata o filho dele, né? E ele tem essa vontade de matar o filho, depois ele se arrepende e ele está sofrendo por isso, não há possibilidade da aplicação do perdão judicial, né? O 121, parágrafo 5º, ele materializa aqui o perdão judicial, ou seja, não há possibilidade do perdão judicial. Por quê? Porque a conduta dele é dolosa, muito embora ele venha se arrepender posteriormente, beleza? Perdão judicial, te chamo no PC e digo, a previsão aqui, olha, no homicídio, é desde que o homicídio seja culposo. Veja que não só no homicídio culposo eu estou desenhando, porque eu vou entrar na pedra de toque,
beleza? Não só no homicídio culposo, como também na lesão corporal culposa. É possível também o perdão judicial, porque o artigo 121, parágrafo 6º, menciona o seguinte: se a 129. Se a lesão corporal é culposa, né, o parágrafo 6º, aí, parágrafo 6, né? Se a lesão corporal é culposa. Bem, aí o parágrafo 8º, né? Melhor dizendo, parágrafo 8º, ele menciona: aplica-se a lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Ou seja, o perdão judicial previsto lá no homicídio culposo, aplica-se a lesão corporal culposa. Veja que a lesão também tem que ser culposa, né? Como, professor? Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, veja, o Mévio, né, sem querer adotou uma conduta e, veja, acabou resultando numa lesão corporal culposa, né, tendo o filho dele, por exemplo, ficado aí paraplégico, veja que é uma lesão corporal, né, veja que você não tem aplicabilidade da pena. Por quê? Porque, veja, foi uma conduta culposa, né? Veja, a situação, né, já acarretou ele consequências danosas, sobretudo psicológicas. Qual a necessidade da aplicação da pena? Entenderam ou não? Então, veja que na lesão corporal culposa você também tem a previsão do perdão judicial. Bem, a questão que se discute é em relação aos delitos de trânsito. Será que é possível a aplicabilidade do perdão judicial quando eu trato, né, quando eu faço referência aos delitos de trânsito? Será que o homicídio culposo na direção de veículo automotor é possível a concessão do perdão judicial? O perdão judicial está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro, na Lei 9.503? É a pergunta, né? Estou desenhando, veja, caiu o perdão judicial, né? Veja, para você falar, né? Na prova oral, olha você crescendo. É isso, falando primeiro do Instituto, do Perdão Judicial, é bom ressaltar, antes mesmo de eu adentrar agora aqui no mérito do CTB, é bom ressaltar que o perdão judicial, perceba, ele constitui uma causa instintiva da punibilidade. Né? O perdão judicial constitui uma causa instintiva da punibilidade, lá numa previsão, lá no artigo 107, né? Inciso 9. Menciona lá, extingue-se a punibilidade pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei. Entenderam ou não? Então, veja, o perdão judicial, a melhor doutrina entende que o perdão judicial somente vai ser possível nos casos previstos na lei. Como, por exemplo, você tem lá na Lei 2.850 a possibilidade, né? Também, organização criminosa, quando você tem a possibilidade, inclusive, de perdão judicial lá, né? Claro, preenchidos os requisitos previstos na lei. Bem, é importante ainda, né, antes mesmo de adentrar esse mérito lá da lei de trânsito, falar da súmula 18 do STJ, né, que menciona lá que a sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Então, veja, a sentença que declara o perdão judicial, a sentença que concessiva, né, do perdão judicial, ela declara a extinção da punibilidade. Então, é bom você ter esse pensamento aí. E é bom, né, claro, você entender a natureza jurídica do perdão judicial. É uma causa, né, instintiva da punibilidade. Bem, agora já adentrando ao trânsito, volta agora para o trânsito, e a pergunta que eu tinha feito é o seguinte: a previsão do perdão judicial, né, lá na lei de trânsito, e outra, considerando que o artigo 107, né, o inciso 9, ele menciona lá, né, extingue a punibilidade. Aí o 107, inciso 9 menciona, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Ora, eu não tenho perdão judicial na lei de trânsito ou tenho? E aí, você abriu sua lei de trânsito, olhou lá na parte do homicídio culposo no 302, você visualizou o perdão judicial aí, sim ou não? Joga na tela, guerreiro, interage agora. Né? Você está na área, não estou recebendo mensagens aqui, mas me parece que vocês estão aí na área. Bem, eu vou continuar tacando-lhe o pau daqui do outro lado, beleza? Tá. Você olhou aí, eu não estou recebendo mensagens aqui, mas eu sei que você está me assistindo. Senta o dedo no coração. Olha aí, né, já apareceu, né, o perdão judicial não está expresso no CTB. Contudo, é perfeitamente aplicável nos casos de delitos do trânsito. Guerreiro, vem cá, vem. Isso é básico.
Professor, o que é básico? Saber que há possibilidade da aplicação dos delitos de trânsito, mas vem cá, qual é a raiz? Joga duro, filho. Qual é a raiz? Você sabe a raiz, né? É possível. Possível o quê? Aí o examinador te pergunta na prova oral, mas por quê? Né? Aí, guerreiro, você cresce. Cresce para cima dele, dentro da humildade. Você vai falar para o examinador o seguinte, examinador, o perdão judicial ele foi previsto sim. Olha aí, olha como eu jogo duro com você. Ele foi previsto sim na Lei 9.503. O perdão judicial foi previsto sim na Lei 9.503, no artigo 300. O artigo 300, olha, estabelecia a previsão do perdão judicial. Você sabia? Artigo 300. 300 lá da Lei 9.503. Porém, esse artigo foi vetado. E considerando que esse artigo foi vetado, surgiram duas correntes. Joga pesado, guerreiro, joga pesado. Considerando que esse artigo foi vetado, surgiram duas correntes. Uma corrente entendendo, olha, o 107, inciso 9, menciona o seguinte, o perdão judicial é uma causa distintiva da punibilidade, quando previsto em lei. Se não foi previsto na lei, ou seja, se ele foi previsto na lei, mas ocorreu veto, é porque, perceba, não era a vontade do legislador, né, num processo legislativo, né, muito embora tenha participação aí do presidente, não é isso? Veja, não foi uma manifestação, né, veja, aprovada pelo presidente, entenderam ou não? Ocorreu veto, não é isso? Ou não é a vontade do legislativo, né? Veja, junta aí com o executivo, né? Porque poderia ter derrubado o veto. Jogou duro, né? Professor, você saca de constitucional? Saca um pouquinho. Joguei duro aí. Senta o dedo. Entendeu ou não? Então, nessa pegada, o professor Luiz Regis Prado entendeu que esse perdão judicial não poderia ser concedido em sede de crimes de trânsito. Por quê? Porque você tinha previsão no artigo 300 e ocorreu veto. Mas você sabia qual era a redação do artigo 300? Olha, o artigo 300 mencionava o seguinte, né? Nas hipóteses de homicídio culposo e lesão corporal culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem exclusivamente o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão ou afim em linha reta do condutor do veículo. Isso mesmo. Professor, então quer dizer que... Peraí, então pelo CTB, pelo esse artigo 300, professor, se o Tício estivesse conduzindo um veículo automotor dele, exato, e ele estivesse com um grande amigo dele, uma pessoa que ele mantém um vínculo subjetivo, um vínculo de afeto, exato. Professor, se ele perdesse a direção do veículo e essa pessoa morresse e esse fato causasse a ele, um dano psicológico tremendo, não poderia ser concedido perdão judicial? Exatamente. Por quê? Porque a lei, o artigo 300 mencionava que o perdão judicial só poderia ser concedido, veja, e falava, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem exclusivamente o cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão ou afim em linha reta do condutor do veículo. Bem, então veja, seria tratar dois homicídios, né? Veja, que são praticados de forma culposa diferente. Quer dizer que se o Tício, por exemplo, fosse municiar a arma dele, policial, por exemplo, né? Deixou a arma e acabou atirando, acertasse um amigo dele, que ele tem um amor por aquele amigo, um vínculo de afeto, você poderia ter o perdão judicial. E se o Tício, na direção de veículo automotor, perdesse a direção do veículo, você não poderia conceder o perdão judicial, porque aqui no 300, a relação, quando ele fala exclusivamente, veja, criou uma restrição. Porque, veja, ele fala cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, ou afim em linha reta do condutor do veículo. Deu para entender isso? Que o perdão judicial na lei de trânsito, no artigo 300, veio com uma redação que, veja, ensejava uma maior restrição, a concessão do benefício. Deu para entender? É JD ou não? É JD? Se você falar que é JD, se você falar que agora você está jogando duro, eu posso continuar, né?
Se você falar que agora você sabe, se você falar que se cair uma questão dessa na prova, você vai crescer em cima do examinador, você vai dizer que, que existia assim, a previsão do perdão judicial na lei de trânsito, né, no artigo 300, e foi vetado. Isso. E aí eu tenho que te dizer o seguinte, você conhece as razões do veto? Quais foram as razões para se vetar o artigo 300? Aí você cresce. Razões do veto do artigo 300, que tinha lá a previsão do perdão judicial. Olha as razões do veto. O artigo trata do perdão judicial. Olha só as razões. Qual artigo, professor? 300. Que foi vetado lá na lei de trânsito. Olha as razões do veto. O artigo trata do perdão judicial, já consagrado no direito penal. Deve ser vetado, porém, porque as hipóteses previstas pelo parágrafo 5º do artigo 121 e parágrafo 8º do 129 do Código Penal disciplinam o Instituto de forma mais abrangente. Eles falaram o seguinte, olha, vocês criaram aqui um perdão judicial, mas veja, vocês criaram uma restrição e perceba, eu tenho já uma previsão de perdão judicial lá no homicídio culposo, no 121, parágrafo 5º, que não estabeleceu essa restrição, né? O requisito que a lei estabeleceu lá no 121, parágrafo 5º, foi o seguinte, veja, poderá o juiz deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente, de forma tão grave que a sanção se torne desnecessária. E veja, o juiz aqui não falou que... Veja, o juiz aqui, veja, ele não falou que as consequências da infração devem atingir exclusivamente o agente, o cônjuge, o companheiro, o ascendente, descendente, irmão ou afim em linha reta. É muito mais abrangente. Então, para qual vai ser a praticidade? Isso aqui está, na verdade, veja, restringindo um benefício. Então, vou vetar. Ou seja, quando ele vetou, ele falou, olha, vou vetar aqui e pode-se lançar a mão lá do 121, parágrafo 5º, porque é mais abrangente. Essa foi as razões do veto, filho. Entendeu? Porque você não tem essa previsão do perdão judicial na lei de trânsito. Porque o perdão judicial inserido na lei de trânsito era um perdão judicial mais restrito ao cônjuge, ao companheiro, né? A gente falou aqui, um ascendente, descendente, irmão. Então, se corresse um homicídio culposo na direção de veículo automotor e você perdesse a direção do veículo, veja, e esse fato ocasionasse aí a morte de um grande amigo que você tem afeto, não poderia ser concedido perdão judicial. Por quê? Porque a lei de trânsito, o artigo 300, criou uma restrição. Entenderam ou não? Bem, já que eu não tenho o artigo 300, porque ele foi vetado, e nas razões do veto, foi muito, né? O legislador foi claro, né? O veto presidencial, melhor dizendo, foi claro em dizer, eu vou vetar aqui, por quê? Porque, lá no 121, parágrafo 5º, eu já tenho um perdão judicial que é mais abrangente. Aqui vocês estão criando uma coisa, sabe, restringindo as consequências da infração atingirem exclusivamente o ascendente, descendente, veja, cônjuge, irmão, ou afim em linha reta, né? Vou considerar lá o 121, parágrafo 5º. Entenderam ou não? É isso. Tanto é que, já que eu não tenho 300, aí olha só, vamos analisar o 291, né? Veja, os 300 ele foi vetado, aí eu vou lá no 291. Aí você está com o Código de Trânsito Brasileiro na sua mão, né, filho? Porque você está fazendo as anotações, você está crescendo. Você não está igual um bobão aí, eu estou aqui batendo uma lei de trânsito e tal, você já pegou, já está fazendo suas marcações, está crescendo. Você não está igual um bobão, você está fazendo seta, está marcando, está entendendo o raciocínio, está entendendo como você vai trabalhar. Inclusive, caiu uma lei de trânsito na redação, você falando do 300, falando lá da questão das razões do veto, né, no perdão judicial, mostrando para o examinador que você conhece a história da legislação, né? Não é saber aplicável na lei de trânsito, mas por quê? Porque o professor falou não. O professor te deu as razões pelo qual é aplicado. Né? Não basta falar, tem que ir na raiz. Você tem que jogar duro,
Você acha que vai passar para delegado sabendo só que é possível? Possível por quê? Aí o teu concorrente coloca lá. É possível porque, perceba, examinador, o artigo 300 tinha essa previsão sim lá na lei de trânsito, mas ocorreu o veto, porque o 300 restringia esse benefício ao ascendente, descendente, ao cônjuge, é isso, ao irmão, ao afim, linha reta. E era mais restrito. Então, veja, o veto presidencial entendeu que não teria razões, né, para deixar passar, né, aquela redação, considerando que o 121, parágrafo 5º, é mais abrangente. Não é isso? E aí você fala para o examinador ainda tem a corrente, né? Porque aí surgiram duas correntes. Primeiro, a primeira corrente falando, olha, tá aí, ó, foi vetado. Se foi vetado, veja, não há possibilidade, porque o artigo 107 menciona lá o perdão judicial quando previsto em lei. Se não está previsto em lei, não vai ser possível na lei de trânsito. Mas essa corrente, ela deixa de citar as razões do voto. Aí a outra corrente, capitaneada, por exemplo, do professor Damásio Jesus, à época, né, que já falou, ó, é possível sim, chama não perceba, né? Olha que faz alusão, inclusive, ao artigo 291. Cresce. Vamos lá no 291. Tu tá crescendo, guerreiro? Joga no coração aí, rebenta o dedo aí. Vamos lá, manda de corações aí pra ver se você tá na área. Tá na área lá. Tu tá crescendo. Pega lá o 291. Isso. Sua redação tá ficando top? Isso. Professor, você só joga pesado, hein? Eu não vim pra brincar não, guerreiro. Pega lá o 291. Pegou o 291? Olha só, vamos lá. Olha só como você vai trabalhar uma redação, falar sobre a lei de trânsito, né? Demonstra conhecimento. Bem, 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores, previsto neste código, aplicam essas normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei 9.099 de 9.099 de 95. Ou seja, o próprio 291 falava, olha, pode-se aplicar o Código Penal e o Código de Processo Penal subsidiariamente, quando a lei não dispuser. Ao contrário, joguei duro. Se a lei nada fala, né, ocorreu o veto, nada fala acerca do perdão judicial, eu vou aplicar o Código Penal subsidiariamente. Entendeu? 291. Entenderam? Isso. Aí uma outra corrente, entende? Nem se precisa ir lançar a mão do 291, não. Eu entendo pela analogia em Bonaparte, hein? Joguei duro de novo. Aí, ó. Então, uma corrente entende que a aplicação seria subsidiária, outra corrente entende que haveria sim uma possibilidade, né, com base na analogia em Bonaparte. É esse fundamento que você conhece, né? Mas tem aqui também o fundamento do 291, aplicação subsidiária do Código Penal, considerando que a relação de trânsito, veja, ela não impossibilitou expressamente a possibilidade da concessão do perdão judicial. Joguei duro, 291, tal, cresceu, tal, analogia em Bonaparte, né? Uns entendendo dessa pegada. Beleza, né? Tranquilo, né? Ou até usando os dois fundamentos. Ó, ainda há que se falar na analogia em Bonaparte e ainda a aplicação subsidiária no Código Penal. Isso, você cresceu aí, né? Bem, agora vamos à pedra de toque, né? Vamos à pedra de toque. Por quê? Agora que eu vou falar sobre a pedra de toque. Porque eu desenhei, joguei duro, demonstrei lá, falei da natureza jurídica do perdão judicial, comecei falando lá que é uma causa distintiva da punibilidade, né, nos casos previstos em lei, conforme determina o artigo 107, inciso 9. Falei da súmula 18, né, falando que a sentença de concessivo perdão judicial, veja, é declaratória, né, veja, da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório, súmula 18, aí você está aí, né, construindo o seu raciocínio, já anotou a súmula 18, você está crescendo demais, né? Agora eu vou à pedra de toque. Vou à pedra de toque agora. Outra coisa, né? Veja, não só na lesão, no homicídio culposo, como na lesão corporal culposa também, tá? Falei lá no 129, parágrafo 5º, não comentei com vocês? Parágrafo 8º, né? Isso, 129, parágrafo 8º. Joguei duro, né? Parágrafo 8º. Joguei duro, deu para entender que vai ser possível nos delitos de trânsito, né? E também vai ser possível tanto na lesão corporal no trânsito, como no homicídio culposo no trânsito, lá no 121, no homicídio culposo, lá no 121,
Veja, lá no 121, lá no homicídio culposo, vai ser possível também, não é isso? Então, perceba, no 121, parágrafo 5º, né? Tranquilo? Trabalhou isso aí? Beleza, né? Lesão corporal culposa, 129, parágrafo 8º. Beleza? Agora eu vou entrar no mérito, né? Porque não dá pra entrar... Ó, pegada do Aulon Adelante Mato Grosso do Sul é essa, né? Construção de raciocínio, eu tô indo para arrebentar com tudo. E a jurisprudência eu tô muito forte, inclusive vou passar essa jurisprudência, saiu agora recente. Vem cá, então, voltando aqui, né? Eu volto, né? Professor, você volta? Volto. Então, o 121, parágrafo 5º, menciona o seguinte: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Vem cá. Eu tenho Tício, bacana? Veja, ele é noivo da Mévia. Tício é noivo da Mévia. Ou mantém um relacionamento com a Mévia, né? Ele tem um vínculo de afeto, um exemplo. E ele entrou no veículo dele após, né? Saíram, foram na boate, curtiram, ele entrou no veículo dele e saiu. Beleza? Tranquilo? E aí eu tenho que dizer para você que o Tício bebeu bem pouquinho. Não estava embriagado não, né? Tá? Ou não bebeu quase nada. Para você não ir lá pro dólar eventual, vem para cá. Estou dizendo para você que a conduta dele é culposa. Deu para entender? Antes que você vai dar uma viajada. Porque se você raciocina com dólar eventual, não é possível perdão judicial. Beleza? Tranquilo? Então ele, veja, saiu da boate, né? Em alta velocidade. Aí pegou a estrada indo lá para casa... indo lá para casa dele, né? Ele é a Mévia. Professor, mas o Tício ia deixar a Mévia em casa? Eu não sei, guerreiro. Eu não sei. Aí eu já não sei, né? Você também faz cada pergunta. Vem para cá. Eu não sei para onde eles estavam indo, não. Aí é o seguinte. Aí o que aconteceu? Ele acabou perdendo a direção daquele veículo. Ele acabou perdendo a direção daquele veículo. E acabou, veja, com um acidente. O acidente acabou ensejando a morte da Mévia, né? Então o acidente foi fatal. E outra coisa, né? Longe de querer ser um professor de português, mas veja, tem algumas... por exemplo, quando as pessoas costumam falar vítima fatal. Isso é meio errado, né? Porque, veja, o acidente que é fatal. O acidente que provoca aquela fatalidade. Como é que a vítima é fatal se ela morreu? Ela vai provocar o quê? Joga duro, né? Não é boa técnica. Vítima fatal, você verifica direto. Jornal, ocorrência, todo mundo. Vítima fatal. Fatal não, é um acidente que foi fatal. A vítima não pode ser fatal. Fatal é o que enseja a morte. Entenderam? Não? Volta pra cá, eu joguei duro. Volta pra cá, JD, coloca aí também. Tu tá só colocando, deixando teu Zuckerberg bombado com as dicas, né? Vítima fatal. Não dá, né? Quando eu dou entrevista, eu falo, não sei quantas vítimas, né, acabaram aí ensejando o óbito da vítima, enfim, é isso, né? Vítima fatal não dá. Mas vem pra cá. A professor não sabia dessa, não. Eu também fiquei sabendo. Você mora onde? Peraí, deixa eu dar um... Vamos dar um Zuc bloqueio? Não, né? Vamos ver mais qual a pergunta, né? Quer saber onde eu moro? Eu tô falando aqui da estrada e aí o Tício perdeu a direção do veículo. Bem, ocorreu a morte da Mévia. O Tício, para a concessão do perdão judicial, veja, o 121, parágrafo 5º menciona: na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Atingirem o agente de forma tão grave. Ora, o que vai atingir o agente de forma tão grave, e aí entra a pegada do STJ, é quando esse agente ele tem um vínculo afetivo com a vítima. STJ com essa pegada. STJ entendendo que tem que ter um vínculo afetivo. Ora, eles eram namorados, né, de muito tempo, enfim. Veja, será que há possibilidade do perdão judicial? Ele ficou triste com aquela morte? Correto. Você ali tem um vínculo afetivo. Deu para entender? Professor, mas vínculo afetivo, você só fala assim de homem e mulher? Não. De amigos. Entenderam? Amigos, tem um vínculo afetivo. É um amigo desde pequeno, né?
desde a infância, ou um amigo de pouco tempo, mas veja, dá uma habitualidade, está sempre com aquela pessoa. Entenderam? Aí o STJ entende que é possível nesses casos, beleza? O STJ entende que tem que ter vínculo afetivo, legal? É pegado, inclusive o STJ já tinha dado essa decisão anteriormente. Bem, vamos dar um outro exemplo. Aí o Tício, ele foi na boate, aí ele encontrou lá a Zuquilinda. Aí ele olhou pra Zuquilinda e tal, nem conhecia. A Zuquilinda olhou pra ele, aí rolou uns beijinhos. Aí ele, vamos namorar. Aí saíram de lá, da boate. É isso aí mesmo, guerreiro, tá pensando. Aí pegaram a estrada, entenderam? O Tício perdeu a direção do veículo. Aí a Zuquilinda acabou morrendo. Ele ficou triste com aquilo, cara. Aquilo, sabe? Caramba, afetou a parte psicológica dele. Não tem direito ao perdão judicial, o STJ nessa pegada. Porque não existia ali um vínculo afetivo, muito embora ele tenha ficado psicologicamente abalado. STJ nessa pegada. Entenderam ou não? Então, veja, o cara conheceu a mulher na boate, a mulher conheceu o cara na boate, enfim, veja, e aí ele pegou o carro, né? Foi pegar uma estrada, perdeu a direção, acabou a pessoa morrendo, que estava de carona. Se liga, não há possibilidade de perdão judicial porque você não tem um estabelecimento de vínculo afetivo ali. Beleza? Coloca um JD se você pegou, né? Se liga, então essa questão pode cair na sua prova. Professor, fala, guerreiro. Será que há possibilidade do condutor, por exemplo, né? Vamos bater um papo contigo aí. Vamos. Há possibilidade do condutor, professor, que, por exemplo, dele ser beneficiado pelo perdão judicial quando, por exemplo, ele não tem esse vínculo afetivo com a vítima? Tem. Mas você falou que precisa ter calma. Eu vou te dar o contexto. Olha eu jogando duro com você. Agora você vai colocar um JD. Você vai colocar um JD agora que eu vou te dar um contexto que vai ser possível. Mas olha só que contexto. Aí o Tício, eu te digo, chamo no PC e digo. Veja, o Tício, né? Ele estava conduzindo o veículo automotor. E aí o que aconteceu? Aí ele acabou perdendo a direção do veículo, né? Acabou perdendo a direção do veículo. Ele acabou perdendo a direção do veículo. Veja, a vítima acabou morrendo. Mas aí eu tenho que acrescentar mais um dado, né? Acrescentar mais um dado. Estou aqui procurando até um lugar. Tem que acrescentar mais um dado. Professor, mas qual é o dado que você quer acrescentar? Eu vou falar contigo agora, guerreiro. Ele acabou ficando tetraplégico. Como é que é, professor? Ele acabou ficando tetraplégico. Ou paraplégico. Mas por que vai ser possível? Vem cá então, joga duro. Pega o seu 121, parágrafo 5º. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente. As consequências da infração atingirem o próprio agente. Atingiu a vítima, que morreu, que não tinha qualquer vínculo subjetivo com ele, né? Vínculo afetivo, atingiu. Mas atingiu ele também? Sim. E o que aconteceu com ele? Ficou tetraplégico. Ou ficou paraplégico. Tetraplégico, né? Paralisia dos 4 membros. Ou ficou paraplégico. Aí, ó, sem a movimentação das pernas. Aí o juiz vai aplicar o perdão judicial considerando as consequências, veja, da infração, né, que atingiram aquele agente, né, diretamente. Perceba? O colega tá colocando aí, Herbert Viana, né? Isso. Entenderam? Isso, né? O Guerreiro está falando, porque entrou agora, né? Eu já falei que alguns doutrinadores chamam aí o perdão judicial de bagatela imprópria, né? Considerando que o perdão judicial navega lá na órbita da desnecessidade da aplicação da pena, né? E aí eu expliquei antes, num conceito tripartido, crime é fato típico, antijurídico culpável, e depois da culpabilidade você tem que verificar se há necessidade de aplicação da pena ou não, né? É isso. Aqui, por exemplo, as consequências do crime foram tão graves, né, que o juiz entende que não há necessidade para que aplicar uma pena se uma pessoa que já foi punida, data máxima vênia, falar até isso, uma pessoa que já foi punida por Deus, né, que acabou ali, veja, se acidentando também, acabou ali tendo um dano psicológico, que, né, pela sua imprudência, né, causou a morte de uma pessoa querida, né, e veja, só aquela parte emotiva ali, né, para que aplicar uma pena a uma pessoa dessa? Né? O direito penal ele é fragmentário, né? Chama ao princípio, chamando, né? O direito penal, veja, é subsidiário, né? Para que cessar a liberdade dessa pessoa, se ela já praticamente já recebeu uma pena?
Entenderam ou não? Joga no PC lá. Entenderam? Aí entrou aí, né? Aí por isso que tem esse nome, né? De bagatela imprópria, né? Ou seja, a desnecessidade da aplicação da pena. Aí alguns entendem que o perdão judicial seria uma espécie de bagatela imprópria. Entenderam? Bagatela imprópria navega lá na necessidade de aplicação da pena. Bagatela imprópria não navega lá na tipicidade material, não. Lá é a bagatela própria, guerreiro. E outro dia a gente fala sobre isso aí. Beleza? Que é para não confundir a cabeça aqui. Bem, aí o que eu falei? Ah, sim. Então, veja. Então, olha só. A possibilidade da aplicação, da concessão do perdão judicial... mesmo que a gente não tenha um vínculo afetivo com a vítima, mas quando ele também foi vítima. Aí o juiz vai conceder o perdão judicial considerando os danos que o agente suportou, suportou, né, daquele fato, daquele acidente. Entendeu? Aí o perdão judicial não está sendo concedido pelo vínculo que ele tinha com a vítima que morreu, não. Está sendo concedido pelas consequências, né, do acidente. Veja, porque o 121, parágrafo 5º menciona: no homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente. Pode atingir o próprio agente um dano psicológico, né, pela morte da vítima. Pode atingir o próprio agente pela situação que ele acabou ficando em decorrente do acidente. Paraplégico ou tetraplégico, por exemplo, ou outro tipo de lesão grave. Entenderam ou não? Coloca aí se você entendeu, né? Coloca aí, então, você colocando uma excepcionalidade em que há concessão do perdão judicial, mesmo quando o agente não tem um vínculo afetivo com a vítima. Mas as razões da concessão do perdão não é pela morte da vítima, porque aí não seria possível. E sim em razão do que ele sofreu, né, com o acidente. Beleza? A gente está aqui no meio da pedra de toque. No meio. Professor, mas por que a gente está no meio da pedra de toque? Agora eu vou te dar o julgado dessa semana. Te chamo no PC, digo, veja que o artigo 70, ele menciona... você está onde, professor? 70 do CTB? Não. 70 do Código Penal. Tu tem que pegar o Código Penal, o CTB tem que estar do lado. 42 minutos de live, né? Não tem como falar assim, poxa, tenta fazer uma live mais curta. Eu tento, mas não tem como, o jogo é duro demais. Pega o 70. O 70 menciona: quando o agente, mediante uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Eu estou falando aqui do concurso formal, né? Concurso formal próprio, né? Também chamado concurso formal perfeito, né? De crimes, em que você tem a exasperação da pena. Sendo, por exemplo, né, 2 homicídios, né? Você vai aplicar a pena de um homicídio só, né? E o outro homicídio vai ser considerado na dosimetria da pena, né? Ali na exasperação. Tá dando para entender? Bem, o que quis o legislador ali? O legislador, na verdade, ele quis, beneficiar, né, o acusado ao fixar uma pena, considerando, na verdade, ele quis fixar uma pena e as consequências do fato, né, também recebeu uma resposta, né, sendo aí ele submetido a uma cota, né, uma cota referente, por exemplo, ocorreram 3 homicídios. Então responde nas penas de um homicídio e você vai considerar os outros 2 homicídios, veja, como uma cota, né? Veja, uma cota a mais para ele responder penalmente. Entendeu? Você tem aí a exasperação da pena. Beleza? Tranquilo? Essa foi a intenção do legislador. Então, a pergunta que se faz é o seguinte: o Tício, dirigindo um veículo automotor, ele perdeu a direção do veículo. E perceba, acabou matando o amigo dele e o amigo do amigo dele. Deu para entender? Tício perdeu a direção do veículo automotor e com uma conduta produziu 2 resultados. Olha aí um concurso formal. Beleza? Perfeito, né? Veja, você não tem dólar aí. Deu para entender? Senão seria um concurso formal imperfeito. Deu para entender ou não? Joga aí um JD aí, se você entendeu. Né? Deu para entender? Aqui não está chegando a mensagem, mas você deve ter entendido. Aí a pergunta que se fez é o seguinte: por exemplo, já que foi um concurso formal, né?
e veja, ele acabou atingindo, ocorreu a morte de um amigo dele e está sofrendo por isso. Será que quando eu tenho um concurso formal, por exemplo, né, na órbita do trânsito, ocorreram aí 2 homicídios, né, de forma culposa, será que esse perdão judicial pode ser estendido também para aquele outro homicídio, ou seja, do homicídio da pessoa que não tinha qualquer vinculação com ele, e sim com um amigo dele? Deu para entender? O Tício saiu, deu carona para o amigo dele. Aí o amigo dele falou assim: ô Tício, peraí, o que foi? Não, o meu outro amigo vai também. O fato a questão dos homicídios, né? Veja, ocorreram aí numa órbita de concurso formal, uma só ação, né? Pluralidade de resultado. Será que eu posso estender esse benefício do perdão judicial? Veja, foi no mesmo contexto, uma só ação, né? Esse perdão judicial está sendo concedido em relação ao amigo dele, mas será que não seria possível conceder também em relação ao outro amigo, que seria amigo do amigo dele, não amigo do condutor? Essa é a pegada. Entenderam? A pergunta é essa. Veja, esse caso foi ao STJ, né? E o STJ, perceba, no recurso especial 1444.699, Rio Grande do Sul, agora no dia 1º de junho, né, de 2017, entendeu que o fato de você ter um concurso formal, né, o agente, veja, numa conduta, né, produzindo dois homicídios culposos, por exemplo, veja, e aí você tem a exasperação da pena, isso não enseja a possibilidade de se estender o benefício do perdão judicial, que era em relação a apenas uma das vítimas que mantinha um vínculo subjetivo com o condutor do veículo. Entenderam ou não? Então vai ser perdão judicial vai ser possível? Sim, apenas para um amigo dele. Em relação ao amigo do amigo dele, não. Aí ele vai responder por aquele homicídio culposo do amigo dele. Deu para pegar isso? Deu para entender? Vamos então aqui resumindo. Ó, é o seguinte, dei carona pro meu amigo. Aí meu amigo foi chamar o parceiro dele, beleza. Aí tô lá conduzindo um veículo automotor, bateu o carro. Meu amigo morreu, tenho um amor por esse amigo, tenho uma relação de afeto com ele. Entenderam ou não? E também morreu o amigo dele. A pergunta é o seguinte, veja, eu tenho um concurso formal, né? Exasperação da pena. Pelo menos eu vou me safar dessa, né? Acho que eu não vai. Veja, foi culposo, então não tem um concurso material aí. Considera uma pena, né? Outra morte vai ser considerada no 2003 da pena. Vem cá, não tá me concedendo um perdão judicial aqui pelo meu amigo? Sim. Será que não é possível conceder também em relação a esse amigo dele que não tem qualquer vínculo subjetivo comigo, o STJ? Não. Não, aí não. Aí quanto a esse outro amigo dele, o agente ele vai responder. Beleza? Tranquilo? Legal, né? Foi de monstro. Foi de monstro, né, guerreiro? Então é o seguinte, veja, eu já falei pra você, né? A gente aqui faz uma coisa muito informal, ao vivo, né? E é claro, a gente fica aqui querendo buscar os exemplos na cabeça para mostrar para vocês, tentar colocar uma linguagem simplista, entenderam? Mas a pegada, eu já falei para vocês, a pegada é de monstro, entenderam? Então não tem esse negócio de ficar com básico, não. Veja, então você não pode, guerreiro, ficar com básico na sua cabeça, achando que você vai passar para delegado, achando o seguinte, que é possível perdão judicial nos crimes de trânsito, né? Só isso, irmão, pra mim não basta. A pegada é essa, Aulão Adelante, delegado Mato Grosso do Sul. Coloca no seu Zuckerberg todas essas informações e cresce em cima do examinador. Beleza? Foi bom, né? Deu pra jogar duro? Aí, rapaz, o cara cometeu 2 homicídios, né? Concurso formal de crimes culposo. A pergunta é, na forma culposa, se poderia estender o perdão judicial a outra vítima que não mantém qualquer vínculo com ele. STJ, ó, não. Tem que ter o vínculo afetivo. Conheceu uma menina na boate, aí saiu igual um doido, perdeu a direção do carro, tá triste por isso. Vai poder perdão judicial? Não. Por quê? Tem que ter um vínculo de afeto. Beleza? Jogador aí. Bomba de corações agora, se você gostou.
Se o jogo foi pesado pra você... Isso. Aí, claro, né? Veja, o Guerreiro tá colocando. Lembrando que não cabe perdão judicial na fase policial, não, né, pessoal? Se o perdão judicial demanda uma sentença, né? Quem dá sentença é o juiz, não o delegado, né? Isso aí já considera essa parte básica, né? Isso aí veja, a pegada é lá em cima, né? Outra coisa também. Vamos lá. Só mais um bizu. Aí, o que aconteceu? O Tício, perceba, o juiz concedeu perdão judicial. Sabe o que ele falou? Não, juiz. Não, que negócio de perdão judicial. Eu mereço sofrer. Eu tenho que responder penalmente. Ô juiz, não, rapaz, tu tem perdão judicial. Não, eu mereço, matei meu amigo. Me faz sofrer. Aí o juiz vai conceder o perdão judicial. Professor, mas não teria que aceitar, não. Esse perdão judicial... 121, né? Parágrafo 5º e lá do 129 para o 8º, é um ato unilateral, joga duro, independente dele aceitar ou não a concessão do perdão, entenderam? É difícil daquele perdão na ação penal privada, enfim, joga lá duro depois, não faça confusão, só para quem aguenta, beleza? Eu quero a minha foto lá, delegado Mato Grosso do Sul, hein? Essa aula foi boa, né, pessoal? Na sábado, né? Agora eu vou pegar um plantão pesado aí. Deu pra pegar, pessoal? Tentei botar uma linguagem bem simplista aqui, hein? Beleza? Fugindo dos termos técnicos. A gente procurou colocar nas historinhas, né? A Tinoco na área aí. Tinoco jogando duro, mano. Bacana, né? Sou engenheiro, entendi tudo aí, ó, o colega da engenharia. Valeu, pessoal. Delegado Mato Grosso do Sul, beleza? Adelante focado, jogando como? Sempre, muito duro. O fato do crime ser praticado em concurso formal, veja, e aí você tem a exasperação da pena, não possibilita a extensão do perdão judicial concedido à vítima que o agente tinha um vínculo subjetivo a uma outra vítima que ele não tinha. A outra vítima que era amiga do amigo dele. Beleza? Jogador com você. Tchau, tchau.